Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira live da semana de lives do Dia das Mães. E hoje a gente vai falar mais um assunto super importante com relação à maternidade, que é a beleza, né? A importância de estarmos sempre bonitas. E para isso eu convidei aqui a Paula Serma, da Beleza Cura. Deixa eu... Oi, Camila! Tudo Tudo bom? bem? Tudo ótimo, com você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que presente ter a sua presença aqui comigo nesse bate-papo gostoso. Obrigada pelo convite, viu? Ah, imagina, vai ser uma delícia. Eu acho que foi ano passado, ou foi ano retrasado que você esteve aqui em Brasília para um evento do Eixo da Moda, né? Da Enlace. Para quem não conhece, a Enlace é uma organização sem fins lucrativos, né? Acho que vale a pena a gente falar aqui um pouquinho. Quem quiser conhecer mais um pouquinho, o perfil é Enlace_Brasília. E a Paula Serma esteve aqui em Brasília. Quando foi, Paula? Ixi, Foi ano passado? Gente, passou tão março. rápido, Foi né? março, Eu acho foi que foi ano março do ano passado, passado. sim. Isso. Acho que foi ano passado, sim. É, E que vale muito a pena, né? Que só fazer um lembrete aqui. E, Paulo, olha só, eu lancei semana passada uma enquete no meu Instagram perguntando quais eram os desafios das áreas das pessoas, né? Que elas enfrentavam depois da maternidade. E aí eu elenquei, né? Eu listei lá todas as respostas, então eu programei essa semana de lives para tratar da maternidade e uma área da vida. Então a gente vai ter sobre profissional, vida conjugal, a relação com a saúde, com a beleza e a amizade, né? O quanto as pessoas se sentem assim desafiadas hoje, após a maternidade, a viver essas áreas, a continuarem tendo amigas, a cuidarem da saúde, a vida profissional, enfim, né? E beleza esteve assim em todos. E os comentários eram: eu mal consigo tomar banho, eu mal consigo escovar os dentes, né? E aí a gente vê que tem muito de ordem, de planejamento, claro. de organização, até de espírito de equipe mesmo com o Isso, marido, né? isso. Porque uma coisa que eu falo sempre é assim: só tem uma coisa que o marido não pode fazer, que é amamentar. O Aumentar, resto, exatamente. O resto pode fazer tudo, né? não é? Caramba! Não E é? tem muito marido que quer fazer, quer ajudar, mas a gente, né? Ah, não, né? A gente é centralizadora, né? Não, só eu posso fazer. E isso acaba gerando uma série de consequências, né? Desculpa te interromper, mas é que assim, eu vejo muito isso também. Não, mas é isso mesmo. E esse desgaste, porque é inútil, né? Assim, não leva a lugar nenhum. Inútil. A mulher se sente esgotada e não consegue nem servir bem o marido, os filhos, cuidar, administrar a própria casa, a rotina familiar, por causa desse desgaste físico, né? Claro. Então, assim, o que eu queria conversar com você hoje é um pouquinho sobre isso, assim, para desmistificar essa imagem equivocada da maternidade, né? Eu não sei se você viu também, recentemente, eu recebi um, essas charges, né? Essas imagens, assim, de WhatsApp e tal, que vão circulando, e muita gente postou no Instagram, né? Que era assim, solteira, aí um salto Ai, alto. detesto isso. Ai, tem uma Você viu raiva desse isso? negócio.
Eu fiquei super brava, porque eu falei, não tem que ser assim, né? Aí era assim, um filho, aí o salto mais baixinho, segundo filho, terceiro filho, rasteirinha, chinelo e tal. Aí eu falei, não, gente, isso tá muito errado, né? A gente tem que mudar essa imagem, assim, né? Então, eu queria ouvir de você, eu já falei um monte, né? Mas eu queria ouvir de você e todo mundo, com certeza tá aqui doido para ouvir, o que que você acha disso, assim? Aham. Olha só, Camila, então, o que você me falou, eu escuto também bastante das minhas seguidoras, sabe? Muito. A principal, assim, né? A maioria das minhas clientes presenciais são mães. Mães que têm um, dois, três, quatro, enfim, né? E a grande demanda delas é essa necessidade de se reinstalar na sua imagem nesse momento de vida. Que é um momento que realmente muda muita coisa. Não é que não haja mudança, não é que não haja cansaço, não é que não haja uma necessidade de readaptação. Isso são questões reais. Né? Ninguém Sim, está falando que não existe isso, né? Que não existe momentos de sofrimento, de dor física, inclusive, né? Eu sim. estou na minha primeira gestação, né? Eu sou casada há pouco tempo. Eu vou fazer um ano de casada agora. E a gente casou, eu tenho um enteado de 13 anos. É diferente, é claro, é diferente de uma criança pequena, né? Mas o que que eu acho que eu posso contribuir com essa minha experiência recente e também com a minha experiência com as minhas clientes aqui para o teu público. Ó, primeiro de tudo, a gente precisa assumir a maternidade de nariz em pé. Você me Uhum. entende? Assim, assumir como uma Sim, grande missão, sabe? Como uma empreitada. Não como uma vítima atropelada, entende? Porque é um grande exato. dom, sabe? É um grande dom que a gente recebe sendo mãe, sabe? Uhum. Todo grande dom, toda grande missão vem com muitas exigências. A gente não é obrigada a saber tudo sozinha, saber tudo assim, ai, pronto, virei mãe, sei tudo. Não, a gente vai aprendendo, né? Então, primeiro de tudo, eu acho que isso é o mais importante, Camila, a gente tomar essa consciência da importância da nossa missão, a importância dessa empreitada, tá? E viver isso, embarcar nisso com o espírito de aventura mesmo, sabe? O espírito Uhum. esportivo, uma abertura de coração para aprender, uma abertura de coração para pedir ajuda. Eu sempre falo isso para as minhas clientes. Peça ajuda, sabe? Não Sim, temos que ser todas poderosas, não somos. Não damos conta de tudo, sabe? A gente não vai dar sim, conta de tudo nunca. E a gente precisa de ter essa humildade, sabe? Essa consciência de que nós somos humanas. Vamos passar, né? Algumas já passaram, né, por uma primeira, segunda, terceira gestação, né? Mas quem vai passar pela primeira mais ainda, enfim, né? Cada uma tem a sua questão, né? Mas a gente precisa ter essa consciência de quem a gente é. E do que a gente vai fazer, né? Do que a gente está recebendo, do tesouro que a gente está recebendo. Isso já dá uma outra cara para a maternidade, na minha visão, sabe? uhum. A Uhum. gente, sim, eu não gosto de usar esse termo, tá? Mas eu vou usar nesse momento. A gente se empoderar, entendeu? Assim, eu não gosto Ai, também. eu não gosto muito da conotação desse termo, como é usado atualmente, porque parece, enfim, né? Não, mas não é que, Foi assim, isso banalizado. não, assim, é assumir mesmo, assumir de corpo e alma, sabe? Realmente, assim, se instalar mesmo. Não querer, assim, ser mãe. Ai, tá, ai, sei que, eu virei mãe. Ah, mas eu tô querendo, eu sou mãe, mas eu tô querendo viver a vida que eu vivia antes. Não, a vida mudou, pronto, acabou. Também não. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser igual. Isso é um outro ponto. Isso é o segundo passo. Então, sabendo que a gente vai. Ai, Cris, desculpa. Beijo, Cris. Sabendo que a gente vai Aqui. entrar. Sabendo que a gente vai entrar nessa empreitada, a gente vai pensar, bem, a minha vida vai mudar, né? A vida vai mudar. No início pode ser um impacto maior, de fato. No entanto, vamos lá.
né? O que, que eu posso fazer para esse impacto ser suavizado? Primeiro que eu posso ter uma organização, assim, em termos de planejamento mesmo, né? Então, acho que uma conversa com o marido é fundamental. Sim. Isso aí tem tudo a ver com beleza, tá? Isso tem tudo a ver com beleza. Sim. Não é uma coisa que eu tô falando que não tem a ver. Tem tudo a ver. O que Sim. eu vejo, Camila, é que quando a mulher ela tem mais consciência dessa missão, né? Quando ela tem mais consciência de que ela é distribuidora de beleza na casa, ela já se antecipa, sabe? Ela já coloca, por exemplo, alguns hábitos de autocuidado na rotina. E aí não é que vira uma coisa, uma carga a mais. Nossa, passar um batom é uma carga a mais. Sim. Gente, não, entendeu? Claro que não. Vira, simplesmente faz parte da rotina e torna todo esse processo muito mais gostoso, sabe? Muito mais leve, muito mais divertido, sabe? Então, eu acho que a gente precisa também ter essa conversa, né? Essa antecipação e essa conversa também com o marido. E explicar, olha, poxa, é tão importante pra mim, assim, sabe? Eu me arrumar um pouco. Poxa, você pode segurar as pontas, assim, 5 minutos, 10 minutinhos, assim, enquanto eu passo aqui uma maquiagem, sabe? Enquanto eu tô aqui, Sim. tipo, tomando um banho com mais calma, né? Quando eu, sei lá, de repente, assim, quando a criança... Sei lá, vou aqui fazer minha unha rapidinho. Sabe assim, eu acho importante a gente... todo mundo participar disso. Afinal, Sim. ele é pai também, né? É pai, né? 50%. E assim, e de verdade, Camila, de Né? verdade, a minha experiência me diz, assim, né, com as minhas clientes, que a grande maioria dos pais, eles topam numa boa, porque afinal de contas, qual é o marido que não quer ver a esposa bem arrumada e bonita? Qual é? Eu já fui dada de presente para muitas esposas, entendeu? Aham. Pelos Aham. maridos. E não só querem ver bonita, mas querem ver bem. Porque se tem uma coisa que o homem deve detestar, é mulher chata, mal-humorada, Isso, resmungona, né? exatamente. Então Exatamente. Não é só é isso, óbvio a que ele vai. beleza, ela é mais, ela é não é só a questão, né, do... Quando eu falo beleza, eu tô falando de tudo, né? Essa questão da gente estar bem com a gente se olhar no espelho e falar, bem, eu agora tô encaixada numa outra realidade e a minha imagem tá encaixada junto comigo. Eu sempre falo isso também, né? A maternidade é um momento que a gente precisa de um ajuste de imagem, né? É Sim. uma outra fase da vida, a gente vai precisar de um outro ajuste, sabe? E que Mas tudo bem, né? e tudo bem, tudo maravilhoso. Nós mulheres, É. nós fomos criadas com essa capacidade de adaptação, né? A gente foi criada, nós, assim, o nosso próprio ciclo biológico, ele tem várias fases, né? A gente já vive isso, independente de ser mãe ou não, né? Primeiro, então assim, a gente já tá acostumada. Todo mês a gente tem uma mudançazinha na nossa rotina, vai. Então a gente, né? Se a gente se conhece minimamente, se a gente entende, né, como é o nosso funcionamento, a gente já vai falar, bem, é isso, né? Então a gente já foi já é treinada para isso desde muito nova, sabe? Sim, sim. E é isso, a gente precisa, né, né, ter esse espírito de aventura, né, ter essa antecipação e já inserir alguns hábitos, alguns bons hábitos na nossa rotina, né? E dividir, pedir ajuda. Eu falo muito, muito, muito isso. Aí outro dia uma seguidora me falou assim: ai, meu marido trabalha todo o dia inteiro. Ai, porque não sei o quê. Eu falei assim, mas vem cá. Ai, eu moro longe da minha família. Eu falei, você não tem amigas? Não, não tenho amigas. Então faça amigas. Faça amigas, sabe? Não dá pra você achar que vai viver sozinha a vida inteira e ficar que nem a pobre coitada do... Ai, a pessoa que é, entendeu? Ai, a pessoa Sim. abandonada do mundo, gente. Quando a gente tem abertura de coração, a gente faz amigos, né? Então, Uhum. você vê que é todo um contexto que vai muito além de passar um batom, entendeu? Sim, É sim. algo muito maior, sabe? É uma grandeza de coração mesmo, sabe? É uma abertura de coração. Da gente ampliar nossos horizontes, da gente também entender que a nossa imagem bem posta, ela é um serviço, ela é um ato de amor à nossa família,
né? Sim. Ela é um testemunho positivo da maternidade, né? Quando, assim, a gente tá num momento em que a maternidade é bastante atacada, ou é uma militância, né? Ou vira uma militância. Que não é também, né? Não é uma militância. A maternidade não é uma militância. Não, não. Eu falo pra caramba, hein, Camila? Se você deixar, eu vou Não, até é de isso. manhã. Não, eu tô me segurando porque eu falo muito também. Não, mas é isso que você falou, né? Assim, as pessoas muitas vezes caem, mergulham num problema que nem problema é. São os desafios normais da vida, né? Isso. E que está relacionado também com uma expectativa altíssima que vira uma frustração enorme, né? Porque a expectativa e frustração estão ali intimamente relacionadas. Então, uma expectativa de que vai ser que eu vou viver sozinha, como você deu o exemplo aí, né? Vai se frustrar porque não vai conseguir. E o contrário também, né? Eu acho que o ponto-chave é exatamente isso, assim, ter um olhar positivo para a maternidade leve, né? A vida muda, como você falou, tudo muda, mas nem tudo precisa mudar. Em que sentido? As circunstâncias vão mudar, mas nem por isso eu vou deixar de ter amiga, nem por isso eu vou deixar de viver, de fazer as coisas, de ir ao salão e não sei o quê, né? Eu sei que a cada filho a gente vai, e pelo menos a minha experiência foi assim, Paula. Quando eu tive, eu tenho três, né? E quando eu tive a minha terceira, que é a minha menorzinha, com 3 dias eu já estava no salão fazendo luzes. Mas você sabe Eu esperei a minha mãe lá em casa, nós somos 5. Lá em casa nós somos 5. Minha mãe falou assim, olha, no terceiro você fica... Aí você fica bem. Porque você começa, tipo, safra, entendeu? Eu até falei pro meu marido, eu falei, tipo, de logo terceiro. Que aí pronto, né? Já tá tudo no esquema, né? Tá tudo no esquema. Você já tá, assim, mais segura, né? Mais desencanada. Eu vejo, eu tenho muitas amigas de você também, né, Camila, que a cada filho elas ficam mais bonitas, mais interessantes, mais engraçadas, entendeu? Mas assim, é muito legal, né? Você vê como ele vai transformando a vida, né? Sim, exatamente, exatamente. Ô, Paula, e você falou, né? Da importância da gente estar bem para o nosso marido, para os nossos filhos. E quando você estava falando aí, eu me lembrei de 2 episódios que para mim marcaram muito, né? Uma vez que eu estava indo à reunião da escola do meu mais velho, e aí ele falou assim: mamãe, você vai assim? Aí eu falei: ai meu Deus, né? Porque ele é extremamente, sabe? Ele tem opinião e ele fala: tá horrível, tá lindo e tal. Aí eu falei: vou. Ele se encheu de orgulho. E eu tava assim, é porque eu tava de saia. Eu tava de saia. Não tinha nada demais. Eu estava de saia. E ele falou assim: não, porque você tá muito linda. Eu quero sim que você vá assim, né? Que amor, que E delícia, um outro. né? Ah, não, é demais, é demais. A Mariana Mello tá falando aqui, ó. Paula já engravida de gêmeos na próxima. Simples assim, né? Meu marido é doido pra eu ter gêmeos, gente. Quando eu fiquei grávida, ele ia... Ai, tomara que sejam gêmeos. Eu falei, oi, não, pera. Assim, calma, vamos um de cada... Assim, não tô reclamando, tá? Se fosse bendito... Mas, assim, se for um de cada vez, eu vou achar legal também, entendeu? E aí, um outro episódio, Paula, foi de uma amiga minha, isso já tem muitos anos, né? E que você vê como ficou marcado para mim. Ela comentou comigo, assim, meio assustada, que o filho dela, na época, ele devia ter uns 5 anos, assim, ele falou assim: mãe, eu queria que você se arrumasse melhor para ir na minha escola. Olha. Então, a gente acha, né? Pode correr o risco de achar que eles não observam, que eles não estão atentos, mas o quanto a gente educa os nossos filhos pelo exemplo, né? Então, assim, o mistério, vamos dizer assim, né? Das virtudes, como toda a beleza, porque toda virtude tem a beleza de fundo, né? Então, e a beleza é o que entra pelos olhos. Então, eu
isso me marcou muito, né? Eu falei, se a gente tem menina, ela vai te imitar. E o menino é o que ele vai desejar para o futuro. Claro. Então, é uma responsabilidade enorme, né? Não sei se Sim. você tem experiências, assim, das suas clientes que falam Muito. sobre isso. Tem. Olha, Camila, deixa eu te contar uma coisa muito legal. Assim, ao longo desse tempo que eu tô atendendo, uma coisa que eu percebi, eu venho falando isso. Olha, se você quer saber se você tá bem, pergunte para um filho. Quanto menor ele for, melhor. Que é mais sincero. A criança tem uma percepção estética absurda. Absurda, a criança consegue reconhecer. Claro, né? Óbvio que se o ambiente da casa for um ambiente saudável, bonito, aí a percepção estética da criança vai ser realmente desenvolvida de uma forma muito, muito apurada, tá? E a criança não tem filtro, ela vai falar o que ela tá pensando, sabe? De uma forma muito inocente. Então, um dos parâmetros, termômetros que você pode usar é perguntar como é que a mamãe tá bonita? A criança vai saber dizer, tá? Vai saber. Pode confiar. Se falar que não, repense a sua imagem. Porque ela tá detectando uma feiura ali, uma ausência de beleza que às vezes na correria, né? Não é só correria, não. É essa coisa da gente realmente entrar no sofrimento, no looping, né? No looping de sofrimento. Olha só, eu tenho looping de loucura. Eu tenho, mas eu peço ajuda. A gente tem que pedir ajuda para sair do looping, né? É importante a gente saber detectar quando que a gente vai entrar no turbilhão, né? E aí a gente já pede ajuda. Pede ajuda pro marido. Fala, olha, tô começando aí, ó. Tô começando a pirar. Tô começando, me ajuda. Sabe? Ou para uma amiga, cara, vem cá, vamos conversar, porque eu tô entrando aqui em parafuso. A gente tem isso, não é que não tem, entende? Não é viver uma vida assim que a gente tá bem resolvida. Não, a gente. Existem as lutas diárias, né? Mas aí que tá, né? A gente reconhecer quais são as nossas lutas. Mas voltando aí pra criança. A criança, Sim. ela é realmente um detector de beleza ou da ausência dela, tá? Outra pessoa que pode te ajudar, mas aí a gente tem que ser sábia, é o marido. Os homens, eles têm uma forma muito peculiar de falar quando as coisas não tá boa, muitas vezes por cavalheirismo, que a gente tem que valorizar, tá? Então, alguns sinais. De repente sai uma careta, né? Oi? E de repente sai uma careta, né? A gente tem que observar as expressões. Primeiro que a gente tem que conhecer o nosso marido, né? A gente vai, com o tempo a gente vai pescando. Outra coisa, adjetivos assim, tipo, nossa, tá diferente. Falou diferente, pode se trocar. Se troca. Alguma coisa não tá boa, entendeu? Ou então, assim, né? Você vai assim? Esse você vai assim também, né? Tem Ou alguma então, ou pode acontecer uma coisa assim, que é até um pouco pior, mas isso daí, assim, a gente precisa também conseguir reconhecer isso, é um desinteresse, né? Um desinteresse, uma falta de um desânimo, um tem. clima mais de animosidade, um pouco mais de mau humor. Reparem, quando isso começar a se instalar, bota uma maquiagem, se arruma melhor, vê se não vai ajudar a melhorar. Ajuda muito. Os homens são muito visuais, né? Sim. Então a gente precisa também trazer a experiência sensorial do amor, sabe? Uhum. O amor, ele a gente, né? Quando a gente aprofunda, né, na questão do amor, né? De fato, o amor é um ato da vontade, né? A gente se propõe a amar, mas a gente também, nós somos humanos, né? A gente precisa alimentar os nossos sentidos de beleza, e os sentidos dos nossos maridos também, o nosso também, né? Então, assim, é bom para todo mundo, sabe? Então, observar isso, sabe? Observar esses sinais, assim, esses adjetivos meio esquisitos, algum desinteresse, algum mau humor, né? Ou então olhares, né? Isso, a gente precisa, Camila, de atenção. Eu tava até falando hoje nisso, sabe? Lá nos meus stories. E porque também tive uma live ontem com uma amiga que falou, né? Como a vida dela mudou depois que ela passou a ter
ela passou a ser menos distraída, ela passou a observar, a contemplar, a se ater mais às pessoas da família dela, a ela mesma, né? Ao marido, os filhos. Né? Ela começou a perceber um mundo que ela estava deixando passar, sabe? Então a gente precisa ter uma vida atenta. A gente só consegue descobrir beleza e inserir beleza na nossa vida se a gente tiver atenção. Sim. Não tem Não, como. a própria Cris, Anne, né? Cris, me corrija, porque eu não sei se eu vou lembrar a frase certinha, mas ela fala assim: olha, eu tenho 44 anos de casada, né? Ela diz. E se tem uma dica que eu deixo para os casais é fique atento, né? Que é exatamente isso. Não se dê por jogo vencido, não, porque isso Não. né? Paula, isso é uma coisa assim que realmente me incomoda, assim, me incomoda, né? Que eu escuto muito também. A esposa diz: meu marido me ama. E eu não tenho dúvida que o marido ame, mas a gente não pode pôr a prova, né? A gente não precisa testar. Então, assim, muitas mulheres se descuidam, né? E que com essa justificativa de que o marido ama. Ah, meu marido me ama, eu já tô casada. Meu marido me ama, então, né? É bater na brincadeira um pouco isso, né? Tipo assim, ah, coitado do meu marido. Outro dia eu vi numa live uma menina falando, ai, coitado do meu marido. Eu falei, coitado nada que eu tô te vendo, hein? Eu falei pra ela, tô te vendo, hein? Olha, então, isso é um pouco, isso daí, é por isso que eu falo, assim, o ato da gente se adornar, né? A nossa imagem, ela é uma ferramenta de comunicação, né? Ela comunica, né? Então, qual a imagem que a gente está comunicando para nossa família, né? Para nós mesmos, para os nossos filhos, para o nosso marido? Qual a imagem que a gente está comunicando? Uma imagem de desleixo, de descuido, de vitimismo, sabe, de derrota, entendeu? Sim. Claro, existem situações de doença, óbvio. A gente não está falando aqui dessas situações, né, que são muito difíceis, mas que também podem ser contornadas, que a beleza também ajuda muito aí. Estamos falando, assim, de uma situação cotidiana, né? Então, a gente precisa pensar qual a imagem que eu estou transmitindo, né? Qual é a mensagem que eu estou transmitindo através da minha imagem? Eu consigo comunicar que eu amo as pessoas da minha casa através da minha imagem? Consigo? Porque isso é sempre assim, a beleza ela é um ato de serviço, sabe? Ela é um ato de carinho, de consideração, entendeu? Então, assim, como eu falei, a gente precisa alimentar o amor, alimentar a experiência sensível do amor. Isso é uma forma de doação, sabe? De entrega. Sim. É porque vai nos exigir um pouco de sacrifício às vezes, né? Às vezes e muitas vezes, talvez todo dia exija. E é isso, né? Mas o amor é essa entrega, né? Entrega diária, entrega nas pequenas coisas. E também tem isso, né? A gente acha, né? Vive num mundo assim, né? Ai, mas eu faço tudo por ele. Ele faz tudo por mim. Nós fazemos tudo um pelo outro. Mas assim, tudo assim, muito, sabe? Uma coisa assim, bem dramática e bem assim, se eu tiver que morrer... Mas peraí, gente. E o dia a dia? E o feijão com arroz, entendeu? Sim. E um pouco manteiga, sabe? Assim, e o cafezinho. Sabe, assim, isso, a gente precisa considerar os pequenos atos cotidianos, né? A beleza no cotidiano, nas pequenas coisas. Porque aí é que tá a prova de amor diária, né? Que é mais difícil. É mais difícil, né? A gente todo dia acordar, né, se esforçar para se arrumar um pouquinho, talvez acordar 5 minutos mais cedo, ou então tentar organizar as coisas, né, para poder, enfim, né, ter um pouco ali, né, nosso momento, né, é difícil, né, mas assim, quando isso se torna, quando a gente entende que isso é bom, que é um hábito bom, né, que isso vai contribuir, né, para o crescimento, para o fortalecimento da nossa família, a gente incorpora e nem sente mais, né? E vai, vambora, né? Não, e faz bem pra gente, né? Um olhar do marido admirado. Que mulher que não gosta, né? De se arrumar e o marido babar. Hã? A gente não consegue nem viver sem. A menina, quando eu acordo, assim, eu vou pura, né?
assim, ter um... a gente fica a partir de uma certa idade, a gente tem olheira, né? A gente, né, dá pra dar uma melhorada. Menina, eu me sinto tão mal. Eu falo, gente, uma cara de cansada aqui, né? Vou devolver aqui a cor pro meu rosto, né? Vou passar um batom corretivo. Nossa, que vida aqui, né? Que vida que vira a nossa vida. Então, assim, não é só uma questão, assim, não é só uma questão da gente, né, a gente não pensar em nós, pensar, não, pensar em todo mundo, né? Pensar em todo mundo, né? Pensar no conjunto, pensar em como eu tô me colocando aqui, né? Até pra mim Sim. mesma, né? A gente se sente melhor, com uma autoestima mais elevada, provoca admiração no marido, né? Ele se sente satisfeito, orgulhoso da esposa que tem. E que marido que não gosta, né? E dá exemplo para os filhos. Então, o quanto isso tudo tá, né? Relacionado. E Paula, a Júnia perguntou aqui, falou assim, e dicas para quem acabou de ganhar neném, né? Para quem ainda está ali no pós-parto. Dicas práticas. Ela aproveita essa. Nem pode falar, né? Daqui a pouquinho eu vou passar por isso, gente. Aí, na prática, eu vou poder... Ó, o que eu acho? Não, mas considerando assim, né? O corre-corre, a correria, a mudança de rotina, a mudança de hormônios e tudo mais. Dicas práticas, né? Do que fazer, assim. Na prática, então vamos lá. Você já vai, como você sabe, ó, vai ser um período que vai ser, né? Então você já pega com a sua poderosa necessaire, entendeu? Com produtinhos, assim, uma coisa bem rápida, tá? Pra você poder fazer uma maquiagenzinha, pelo menos, pra tirar a cara de privação de sono. Então, isso daí, Camila, eu já acho que, assim, ajuda muita coisa, tá? Muita coisa. Então, por exemplo, eu tenho até um videozinho lá no meu IGTV. Eu tenho um IGTV e tenho uma live que eu acabei de fazer com uma maquiadora, minha amiga, para maquiagem rápida para mães apressadas, entendeu? Então, tipo, são 5 minutos. 5 minutos da tua vida, tá? Dá para fazer, gente. 5 minutos você vai ter. Vai ter, entendeu? Nem que você faça depois, assim, tá bom, mas eu acordo, já tem que amamentar. Tudo bem, óbvio que é pra amamentar. Ninguém vai falar que vai não amamentar, mas assim, naquele intervalinho, assim, você vai, tipo, vai dar um tapinha no visual, entendeu? E pronto, acabou. E segue o barco, né? Então, ó, 5 produtinhos. Ou um BB Cream, ou um protetor solar com cor. Ou até mesmo uma base, mas assim, eu acho que o protetor solar com cor, na minha opinião, ele é uma super mão na roda, sabe? Tem vários preços, vários tipos, entendeu? Tem até aquele Color Dose que você, se não acertar a cor, você pode botar lá, enfim, né? Depois, um corretivo, né? Que vai dar uma escondida nas olheiras. Um blushzinho, que pode ser até um batom. Você pode pegar um batom e dar uns tapinhas assim, ó. Pronto. Né? Não tem eu não tenho tempo. Tá bom, pega o batom e pronto. Bota aqui também um pouquinho de batom, que dá uma corada. E o batom. Se conseguir uma máscara de cílio, mas se não conseguir também, já melhorou. Mas a máscara de cílio também dá uma ajuda. E acabou, pronto. Sim, já resolveu metade do problema, entendeu? E roupa? E roupa? Roupa. Olha só. Vamos lá. Dicas práticas para não só para quem ganha neném, né? Para agora, quarentena, a gente está no isolamento, em casa e tudo mais. Roupas práticas, sabe? Assim, roupas que você não fica largada, desleixada, mas confortável para estar em casa. Ó, o que eu tenho? Assim, eu vou te falar que grávida tem um certo problema, né? Não é problema, mas assim, tem um pouco de restrição, né? Sim. Então, vou te dizer assim, primeiro você tem que botar na cabeça, se vestir da cabeça para baixo. Acordou, já tira o pijama. Não me fique de pijama, nem de roupa de academia o dia inteiro, pelo amor de Deus, tá? Mas eu vou fazer exercício. Faça exercício, depois você troque de roupa. Eu vou fazer exercício e fazer faxina logo depois. Tá, mas não abusa, tá? Não abusa, né? Senão vai começa. Aí, não dá. Bom, eu tenho usado muitos vestido longo, sabe? Que deixa você super confortável,
e assim, bonita, sabe? Eu tô sempre com algum acessório, ó, esse cordãozinho aqui, ele não sai do meu pescoço. Então já fica bonitinho, entendeu? É lindo, aham. Já fica bem bonitinho. Esse aqui eu botei agora e tal, não sei o que, é um brinquinho, assim, mas sabe? Sempre tem os seus acessórios coringas bem próximos de você, entendeu? Num lugar que você vai conseguir, assim, botar um brinco, botar um negocinho e pronto, entendeu? Então, com relação à roupa, vestido, pode ser vestido longo, vestido curto, enfim, né? Vestido mais curto. Macacão, né? O macacão, tem vários macacões, assim, que são mais de malha, de viscose. É peça única. Peça única, você não tem nem que ficar pensando em combinação, né? Sim. Colocou, pronto. Tá ótimo, entendeu? Para quem gosta, assim, né? Sem ser peça única. Pode ser uma calça de tecido. Eu acho calça de tecido mais confortável do que calça jeans. Tá? Então, essas calças pantalona ou calça jogger, sabe? E aí os tecidos podem ser viscose, pode ser malha. Malha marca mais, mas se a calça for soltinha, tá tudo certo. Pode ser algodão, entendeu? Algumas de crepe, tem um crepezinho, assim, que fica bem soltinho, fica bem bonito, o caimento. Uma camiseta básica, sabe? Camiseta de algodão básica. Tem várias lojas, assim, sabe? Lisas mesmo. Eu sempre falo, né? Que é bom ter mais peça lisa do que peça estampada. Porque a gente tem mais facilidade de combinar, sabe? Sim. No pé, pode ser uma rasteira bonitinha, pode ser uma sapatilha, pode ser uma mule. Não precisa ficar de saltão em casa, se você, né, Não. tem uma vida aí que você... pode ser um tênisinho, entendeu? Então, assim, tem várias opções, assim, que são bem confortáveis, sabe? Assim, se você não quiser... Na gravidez, eu realmente tenho abusado muito dos vestidos e das peças que têm um pouco mais de elasticidade, né? Por conta da barriga. Sim. Mas se você não tá grávida, mas também gosta, se sente bem, vai na peça única, sabe? O que não dá é pra ficar de pijama o dia inteiro. O que não dá mesmo, Camila, isso daí é proibitivo, tá? Porque isso aí, com o tempo, você vai ficando numa deprê, numa falta de ânimo total, entendeu? Nada anda. Outra coisa é a questão do puerpério. O que acontece? Eu acho que por um tempo você vai acabar, o corpo não vai voltar imediatamente que o neném volta, sai, né? Vai ficar por um tempinho ali uma barriguinha e tal. Então, algumas peças de maternidade podem ainda elas podem ainda estar ali, né? Ser super úteis. Tipo, vestido mais soltinho, né? Tem, assim, né? Para amamentar. Acaba que eu acho que para quem tá começando, assim, a amamentar, né, não tem muita prática, a meu ver, eu acho que essas camisas, chemise, sabe? Que são aqueles vestidos de camisa, eu acho que são mais fáceis. Existem algumas peças de amamentação, algumas meio feias, e outras que são bonitinhas, sabe? Assim, são camisetas que têm uma abertura, enfim. Eu tenho várias amigas que elas usam uma camiseta e uma camisetinha por baixo, né? E daí, quando vai amamentar, levanta uma e abaixa a outra. No início, né? No início, que você tá assim nos primeiros meses, eu acredito que essas mais fáceis de abrir, elas, né? Você ainda tá aprendendo ali, né? O dia a dia do neném, não sei o quê, eu acho que facilitar ao máximo. Existem puérperas que assim, né, realmente ficam muito enroladas e acabam ficando os primeiros dias de camisola o dia inteiro. Olha só, eu não tô aqui para julgar ninguém, tá? Pode ser que sim, que seja bem complicado, né, nos primeiros dias, né, o primeiro mês. A minha sugestão é tentar tirar a camisola em algum momento, tá? Sem ficar de camisola o dia inteiro. Existem algumas lojas que tem algumas peças que chama loungewear, que é uma peça de ficar em casa, sabe? Uma peça bem confortável e tal. Algumas são meio pijamentas, tá? Até parece um pouco pijama. A ideia não é que pareça pijama. Mas se você vai ficar assim, se você tem medo, eu tô com medo de ter que ficar de camisola o dia inteiro, então que seja um vestidinho bonito, uma camisola bem linda, entendeu? Uma camisola que pareça um vestido, sabe? Porque aí
você pelo menos não vai ficar com uma cara de que tá de camisola o dia inteiro, sabe? Sim. Não, e isso é tão importante porque tem todo um contexto, né? Vai de encontro com o que a gente começou a falar. Então, como a beleza ela comunica primeiro para você mesmo, para o seu cérebro. Então, uma pessoa que realmente fica de camisola, que fica ali, ai, ganhei neném, então eu não consigo nem arrumar. Ela está comunicando para ela mesma que a vida dela tá difícil, que, né? E aí vai Que de sofrendo. fato pode acontecer, né? Eu acho que nos primeiros dias e tudo, em alguns momentos, claro, vai acontecer. Não Sim, é que não vá, sim, não, ninguém tá falando que não. sim. Não, Mas mas eu são acho que dias, assim, são né? dias, né? Não é que o mundo vai acabou, o mundo acabou, o mundo acabou, não sei o que. Praticamente um atestado de óbito, né? Quando Sim. teve uma época que, gente, as pessoas me falavam assim aqui no Instagram, ai, você não vai conseguir nem tomar banho, ai, você não vai conseguir, não sei o que. Eu falei, gente, vem cá. Ah, não, gente. Eu vou ser mãe ou vocês estão me dando um atestado de óbito? O que é isso? Que terrorismo é esse? É, Entendeu? Pelo amor de Deus, gente. Não, eu me recuso. Eu falei, olha, eu me recuso a aceitar isso, sabe? sim, Não é que sim. eu me recuse a aceitar a maternidade, eu me recuso a aceitar Não, esse tipo de rotina, de sim, vida, sabe? De imposição de uma coisa horrorosa, que não é o caso, entendeu? sim. Então, eu acho que a Não, gente e é precisa muito também. bom. E é muito bom pensar assim, né? Quando eu engravidei do meu primeiro, por exemplo, eu ouvia muita coisa ruim. E que eu falava assim, gente, o dia que eu engravidar, aliás, antes de engravidar, né? Eu falava assim, o dia que eu engravidar, vai ser diferente, vai ser diferente. E foi diferente. E foi Eu tô com esse espírito. Eu tô com esse espírito de cara. Peraí. é, Peraí, que eu vou tomar banho sim, que eu vou me maquiar sim. Mas pode é, ter é, um dia ou outro que, assim, mas não, gente, que pelo amor de Deus, porque a gente entra derrotada numa coisa que é tão maravilhosa, né? Óbvio que sim, existem medos, existem preocupações, mas sabe que eu também tenho um bom exemplo, tá? Eu tenho bons exemplos, graças a Deus. Eu acho que isso é muito importante, Camila. A gente também. procurar se cercar de bons exemplos, sabe? Total. Não é que a gente vai achar que a nossa vida vai ser igual da outra. Não, não. Não é se comparar, mas se Mas a cercar de gente se bons inspira, exemplos. né? Exatamente. Então, a minha mãe, olha aí, ó, minha mãe teve 4 e nunca deixou eu tomar banho, nem a minha. A minha mãe teve 5, tá? E ela, a minha mãe, olha, eu tava falando pro meu marido, gente, eu não me lembro da minha mãe reclamando e arrasada e feia. Não, minha mãe tava sempre arrumada. Tava sempre arrumada, sempre bonita, sempre de salto, de maquiagem. E eu não lembro dela falando, sabe? Assim, dela murmurando. É claro, ela tinha os momentos dela de ficar cansada, irritada, não sei o quê. Mas não era, assim, rejeitando a maternidade, sabe? Não, nem Era coisa culpando, da né? vida, assim, né? Coisa da vida, Sim, sabe? sim. É, Paulo, olha só, você comentou aí, né? Do sobrepeso, que demora um pouco a voltar, e às vezes demora mesmo até mais tempo a mulher voltar ao seu peso. E que talvez também seja por isso essa dificuldade, né, de alcançar essa autoestima, de se arrumar bem, de querer, porque a roupa não tá legal. Então, roupa de grávida não dá, mas também a antiga não serve, né? Tem diástase, então a barriga fica mais, né, elevada e tudo. Que dicas você poderia dar para esses casos, sabe? Assim, tá. a mulher que ainda está no sobrepeso, que as roupas ainda não ficam tão legais, assim, dicas de como disfarçar, por exemplo, a Olha barriga. só. Ô, Camila, primeiro que a gente tem que pensar, não sei se tem alguma grávida aí, tá? A gente na gestação já tem que se segurar, tá? Tem que se segurar. Não, olha só, esse negócio de grávida come por 2 não é verdade. A gente come, pode até comer um pouco mais, mas não é que você coma por 2, né? Sim. Então, isso é uma coisa assim, se você tiver a oportunidade de procurar uma orientação nutricional, sabe? De acompanhar de verdade, assim, sabe? Porque tem algumas deficiências nutricionais que também fazem com que a gente tenha mais fome. Então, às vezes, é um desequilíbrio orgânico mesmo. A gente Sim. precisa tratar isso para poder ficar equilibrada. E também, se houver a possibilidade de uma orientação nutricional para a lactação, também é fundamental.
Por quê? O que que acontece? Muitas vezes a alimentação não é equilibrada depois. Existe um excesso de consumo de carboidrato em detrimento de proteína, que sacia mais, que na verdade há uma maior necessidade de proteína na lactação. Então a gente também precisa olhar para essa parte orgânica, né? Para poder se equilibrar. Isso também faz parte da nossa beleza. Também a gente fica mais animada, tem mais disposição, mais equilibrada, tá? Então isso é uma coisa que a gente precisa, assim, não se liberar tanto, tá? Eu ouvi muito isso. Ah, você tá grávida, se joga. Não, gente, não se joga. Sabe? Não se joga porque depois você vai falar, porque que eu me joguei? Ah, meu Deus, agora eu vou me jogar na cama. Sabe assim? Não. Não se jogue, tá? Pense que tem um depois e esse depois pode ser muito complicado. Entendeu? Sim. Então, isso eu acho que é um primeiro ponto, sabe? A gente também, né? Depois, assim, eu acho que é muito necessário uma dose de paciência com esse retorno, que para algumas pode ser mais rápido, para outras pode ser menos rápido, tá? Eu oriento, assim, minha sugestão é que aos poucos o guarda-roupa vai sendo ajustado, entende? Ajustado. Então, inicialmente, assim, você vai usar um pouco das coisas que você usava na gravidez. E aí, com o tempo, assim, né? Vai se observando, vai vendo, bem, essa aqui já não dá mais, eu já não consigo ainda entrar em algumas peças que eu usava antes, mas talvez o intermediário. Investe em algumas pecinhas, sabe? Vale a pena esse investimento, assim, né? De repente, apertar algumas peças, né? Ajustar algumas peças, né? Ou então, fazer alguns truques, assim, de colocar um cinto em algumas roupas, né? Que vai dar aquela cinturadinha. Procurar não usar peças super apertadas. Peça super apertada não é bonito nunca. Mas nessa fase, principalmente, que você tá naquela coisa assim, meio sem forma, vai marcar tudo, não tem jeito, sabe? Então não dá mole, né? Também pra que se submeter a isso, né? Procurar, assim, peças que não apertem a barriga muito, né? Se puder usar uma calcinha um pouco mais alta, né? Pra poder dar uma seguradinha também é bom, sabe? Vamos usar aqueles, né? Vamos usar os artifícios, né? A gente, hoje em dia a gente tem muitas opções, assim, de calcinha pós-parto, sabe? Então eu acho que é importante usar um sutiã com uma boa sustentação. Também, hoje em dia, sutiã de amamentação, então, tem muitos modelos. Antigamente era mega restrito, era aquele bege horroroso, uma coisa assim, medonha, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia tem sutiãs bonitos de amamentação, né? Então, assim, eu acho que essa parte da lingerie é super importante e ajustando aos pouquinhos o tamanho, sabe? Os vestidos nessa fase também podem ser bons, vestidos que são um pouquinho mais soltinhos, que aí não vai marcar tanto, vai ficar mais fluido e também você não vai parecer que você é uma bola, né? Não vai parecer nem que você tá enorme, nem parecer que e não vai nem mostrar ali as gordurinhas, né? Aquela, enfim. Mas vestido, Paula, eu acho que tem que ser com cinto, né? Porque assim, a impressão que eu tinha, e você até me corrija, é que se eu usasse um vestido, ia me chamar de grávida. Então, tem que. Por E isso que eu aí, falei do cinto. Essa coisa da roupa mais acinturada, o vestido é importante. Porque você tá meio. Você vai ficar meio sem. Você, né? A gente fica meio sem forma, né? Quer dizer, a cintura dá uma subida. Então, você conseguir. Claro que não chamar tanta atenção ali pra cintura. Ou seja, não ser uma roupa mega justa, mas também não ficar usando uma coisa meio balão, assim, sabe? Porque senão nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Roupas mais acinturadas, que não sejam hiper justas, que tenham um caimento mais fluido, entende? Um pouco mais fluido, sabe? Isso é bem interessante, tá? Por isso que eu sou mega fã dos vestidos, de verdade. Eu acho que vestido dá uma, assim, então, ajuda a devolver um pouco das formas, sabe? Que a gente perde. E também, assim, né? Procurar, assim, se eu for usar uma calça, né?
que não seja uma calça que seja muito baixa, porque a barriga vai, né, ainda não tá assim. E nem uma calça mega alta, porque as calças muito altas também marcam muito a barriga. Então, que seja uma calça ali na cintura média, sabe? Algumas vezes, usar algumas calças de gestante, ainda por um tempo, pode ser uma boa, entendeu? Porque a calça ela tem uma certa elasticidade, sabe? Então, é um período de transição, tá? Você vai ficar ali no meio ali, né? Usando um pouco das roupas da gestação e atenta, né? Pra sempre dar uma cinturadinha, né? Até o momento que você conseguir voltar, né? De preferência, se houver possibilidade, né? O que eu vejo muito, assim, de muitas mulheres é assim, quando elas conseguem voltar a fazer algum tipo de exercício, sabe? Principalmente as pessoas que ganharam muito peso, é muito bom. Claro que isso Pra depende de voltar mais liberação rápido. médica. Isso depende de liberação médica, depende da tua rotina, né? Enfim. Mas, assim, né? Exige um esforço, sabe, Camila? Claro que muita coisa vai depender de um equilíbrio hormonal, né? Um equilíbrio hormonal, né? Tem gente que realmente consegue perder peso com a amamentação. Tem gente que não perde, mas tem gente que consegue perder. Mas vamos supor, né, se a pessoa não conseguir amamentar, né? Enfim, então tem toda uma circunstância ali que a gente precisa ficar atenta, tá? Mas o que eu sugiro é. Ó, estão perguntando aqui, não seria melhor comprar uma calça um número maior ao invés de usar de gestante? Depende. Depende muito. Eu tenho três calças de gestante que foram emprestadas, tá? Eu não comprei, uma amiga minha que teve. E assim, eu usaria elas numa boa depois, tá? Elas, assim, aí que tá. Depende da calça de gestante que você tem. Entendeu? A calça de gestante que eu tenho, ela realmente veste muito bem. Eu só realmente, é só aquela parte da barriga que ela tem enfim, né? O Aquela coisa elástico, diferente. né? O elástico, mas assim, aí depende muito do que você tem em casa, tá? Depende. Aí realmente varia de mulher para mulher, entendeu? Uhum. Paula, olha só, estão perguntando aqui. Tenho dificuldade de usar saia e vestido porque tenho pernas muito coladas e não consigo usar aquelas bermudas por baixo. Aí tem que ser calça mesmo, né? Tem que ser Uhum. calça. A calça, assim, um tecido mais soltinho é melhor. Não tô falando uma calça ampla, larga, uma pantalona mega larga. Eu tô falando assim, é, Sim, uma calça um pouquinho mais soltinha, entendeu? Pelo menos que não aperte tanto a barriga. Que não marque sim. tanto a barriga, entendeu? Não aperte, porque aí vai ficar meio. Aí vai marcar a gordurinha, entendeu? Uhum, uhum. E Paula, última pergunta, né? Porque o nosso tempo voou. A gente tem 6 minutos. Se você quer dar alguma dica, assim, que você tinha pensado antes e tal, ou então, sei lá, 5 erros que a gente tem que evitar de todas as formas, né? Os mequetrefes que você fala, né? Que não use de jeito nenhum, não faça isso. O Não que use, você olha só, vai deixaria? todo mundo ficar bravo comigo, mas eu já Ah, falo, não use legging, tá? Ai, mas pra gestante é mais confortável. Não, tem muitas opções de peça confortável, nem antes nem depois. Legging é pra fazer exercício ou pra fazer faxina. Pra fazer faxina de legging eu acho super desconfortável. Então não use legging. Legging é muito feio, empobrece a tua imagem, tá? Empobrece mesmo. Outra coisa, Camila, que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado é evitar. Eu tô falando mais assim, eu não sei se. Tô falando mais pra quem tá amamentando, não sei se é melhor dar uma orientação dá mais uma específica. geralzona, porque como a gente não sabe, né? O nosso público. Né? Então, essa questão de achar que, assim, né, a gente acabou falando isso, né? Essa coisa da gente ter como ganho, né? Se sentir a vítima da humanidade e pode se sentir um pouco, tá? Mas eu digo assim, é um erro muito grande, eu acho que essa questão da gente ser muito autossuficiente, sabe? Isso daí, assim, não ajuda em nada. Não ajuda em nada, inclusive, na questão da beleza, sabe? Então, realmente pedir ajuda. Até essa humildade de pedir ajuda, tá? Outra coisa. Sempre que eu vejo, assim, né? Eu vejo muita mãe, assim, que se preocupa, assim, muito com a imagem do filho, a bolsa do filho.
leva roupinha de trocar pro filho, né? Mais uma muda de roupa. E por que não... Tipo assim, peraí, né? Leva pra você também, né? Leva mais uma blusa, de repente, pra você. Leva tuas coisas também, sabe? Enfim, criança sempre é bonitinho, sabe? Criança sempre é fofo. Não é verdade? Criança sempre é fofo, cara. Tipo, a gente nem sempre é fofa. A gente tem que ficar fofa. A gente tem que se tornar, né? A gente tem que se fazer. Exatamente, A gente tem que se fazer. Você sabe, você fala isso assim, eu lembro muito quando eu ganhei a minha terceira também, né? E na família do meu marido, todo mundo criticava, espero que não tenha ninguém aqui. Todo mundo criticava assim, você vai ter mais filhos, né? E a partir desse primeiro dia, eu falei, a gente tem que ir lindo, todo mundo lindo, arrumadinho, bonitinho e feliz, tá, né? Porque se chegar lá e ficar pegando, quem é que vai querer, né? Quem é que vai achar? Não atrai mesmo, né? Não atrai. Uma coisa legal, Camila, aí depende de um pouquinho mais de organização, assim, é separar a roupa de véspera, sabe? Não é um hábito que eu tenho hoje em dia, mas eu acho que quanto mais pessoas você tem para gerir, assim, né? Eu acho importante essa coisa de separar a roupa de véspera, entendeu? Sim. Outro erro, que aí a gente já até comentou, é ficar assim, né? Sair, acordar e ficar assim, né? Com roupa de dormir o dia inteiro, sabe? Ficar de pijama e tudo. Gente, isso é péssimo, horroroso. Não façam isso. Não façam mesmo, sabe? Sim. Não façam porque... E, assim, por último, eu acho que já é a quinta. Por último, acho super importante comentar pra gente cuidar também da roupa íntima, sabe? Isso eu vejo muito acontecer. Caraca, o que eu vejo de roupa íntima mequetrefe, sabe? É muito importante a gente cuidar da intimidade, entende? Sim. Então, investir em algumas coisas, assim, periodicamente, entendeu? Até pro marido também, assim, às vezes comprar pro marido, que às vezes o homem não se toca. Mas, assim, sutiã e calcinha, bonitinhos, sabe? Camisola, entendeu? É importante. Sabe? Às vezes a gente fica dormindo com umas camisetas de deputado, sabe? Umas coisas... Gente, pelo amor de Deus, assim, sabe? Isso não tem como, sabe? Assim, é uma coisa que a gente realmente precisa observar e ficar atenta para trocar periodicamente, entendeu? Sim. Acho que foi assim, mas eu não sei se eu falei 5, mas... Não, mas já deu um panorama assim perfeito. Foi completíssimo, foi maravilhoso, foi lindo. Paula, obrigada mesmo. Viu? Vou te agradecer agora, porque ontem eu não me toquei aqui no temporizador e aí a live acabou e eu nem me despedi direito de todo mundo. Não, não tem problema não. Mas obrigada pelo convite, hein, Camila? Adorei. Obrigada, de verdade, Paula. Foi assim, foi incrível. Acho que pôde trazer muito, trouxe, na verdade, né? Esse conteúdo, essa visão positiva da maternidade, que é o que a gente precisa difundir, né? E que seja de forma leve, bonita, e você, melhor que ninguém, transmite essa mensagem, né? Então, para mim foi um privilégio, uma honra ter você. Espero que a gente faça outras mais vezes. Isso, vai ser um prazer. Conta comigo. Obrigada, de verdade, viu, Paula? Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada pelas perguntas. Um beijo. Beijo, obrigada, gente. Obrigada, Camila. Tudo de bom, obrigada. Beijo. Tchau, tchau.